volta debatendo a sequência didática como metodologia de ensino. E voltando aqui para os nossos convidados, que eu interrompi no finalzinho do bloco 1, a gente estava falando um pouco a respeito de avaliação, Lenise. Eu devolvo a bola para você e compartilho com vocês. Então, nós estávamos discutindo, né, como é importante a sequência didática para que a gente possa desenvolver uma avaliação no processo da aprendizagem, desde o momento inicial. Então, como a professora Isa falou, né, o planejamento dessa sequência, ela é muito importante. Então, quando eu estou orientando os meus alunos nesse planejamento, eu peço para que eles inicialmente coloquem os objetivos que eles pretendem com relação a determinado conteúdo e depois eles comecem a desenvolver as atividades, levantem também as competências que deverão ser trabalhadas com os alunos. E a partir desse momento que ele começa a desenvolver as atividades, que ele chega na sala, apresenta o contrato para os alunos, faz esse contrato com os alunos, explica como é que vai ser essa sequência de aulas, né, que são seguidas, ele já pode começar o processo de avaliação, por exemplo, quando ele vai trabalhar com os conceitos. Então, eu dei o exemplo aqui, se ele está trabalhando com a fração, então ele pode perguntar, por exemplo, para os seus alunos o que eles entendem por fração, quais são as possibilidades que eles já viram de fração, onde que eles encontram a fração, o que é a metade, qual é o conceito de metade, o conceito de inteiro. E desde pequeno, desde os anos iniciais, isso já é possível fazer com as crianças, até para que o professor possa avaliar o que é que as crianças entendem desses conceitos que serão utilizados nas atividades. E aí ele já começa a fazer um processo de avaliação e de perceber, por exemplo, qual é o domínio da criança com relação àquele conteúdo. E depois, com as atividades, ele pode colocar em frequência, né, as atividades em nível mais simples, um nível um pouquinho mais elevado, e dificultando essas atividades para ver, por exemplo, quais são os passos que os alunos estão dando para o desenvolvimento de determinada competência, por exemplo, que é o domínio desses conceitos da fração, que para entender a fração precisamos entender alguns conceitos. Então, a avaliação ela pode ser feita a partir daí e é importante porque o professor ele tem as atividades que ele planeja, em cada atividade ele tem estratégias que ele vai utilizar para mobilizar as potencialidades dos seus alunos. E nesse caso, a partir do momento que ele vai avaliando a compreensão do aluno acerca de determinado conhecimento, ele vai podendo ir mudando, balizando essas estratégias com mais ou menos intencionalidade, com mais estímulos para um, menos para os outros, e as atividades vão caminhando para que ao final, eles tenham desenvolvido as competências que foram propostas para aquela sequência didática. Dentro desse planejamento, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem um bom exemplo sobre isso, um vídeo que a gente vai mostrar agora, e aí depois a gente volta com os comentários a respeito, porque a nossa equipe ela foi até a Escola Estadual Necésio Tavares, aqui em Belo Horizonte, foram conferir como a sequência didática realmente é aplicada em sala de aula. Vamos ver? Todos devem caminhar juntos e nenhum aluno deve ficar para trás. Esse é o lema seguido à risca na Escola Estadual Necésio Tavares, em Belo Horizonte. A escola recebe estudantes do 1º ao 5º ano e, para garantir o letramento, os educadores utilizam a sequência didática. A sequência didática ela é construída com base no caderno de Ceales, né, do guia do alfabetizador e da matriz curricular. O caderno de CEAL e o guia do alfabetizador, eles são individual. Cada professor tem o seu material de acordo com o seu ano de escolaridade. Então, ele é único, um para cada ano. E a matriz curricular, ela é o fechamento. A sequência didática só veio nos acrescentar mais o nosso planejamento pedagógico, né? Porque esse planejamento já acontecia. Que a gente falava assim que seria esses planos de aula, só que agora ele veio com um detalhamento. Vieram com passos, né, específicos a serem trabalhados. A sequência didática é aplicada na escola desde 2012. Os professores devem seguir todas as etapas do processo, que são introduzir, sistematizar, consolidar, avaliar e, se for preciso, retomar. Quando nós introduzimos, nós levamos um tempo
falando, mostrando, trabalhando concreto. Se for, por exemplo, se eu escolhi como fio condutor um livro, ou mesmo se eu escolhi outro gênero para trabalhar, eu trabalho com a criança toda aquela parte lúdica primeiro. Depois que nós já trabalhamos toda a introdução, nós vamos trabalhar sistematicamente em cima daquilo. Então nós vamos trabalhar, ler, o professor vai ler e vai pedir a criança para ler, vamos fazer leitura em grupo. E nós trabalhamos também para a criança fixar, anexar aquilo, para gravar se está na cabecinha dela, né? Que nós trabalhamos consolidando. Na hora que eu avalio meu aluno, nós temos, junto com a nossa equipe pedagógica, né, um mapeamento. Aí nesse mapeamento eu vejo, meu aluno errou a questão 15, 10 alunos erraram de 23, aí eu tenho que retomar. Apesar de ser um processo com passos bem definidos, ele é adaptado em cada sala de aula. Muitas das vezes a sequência é a mesma, mas o professor trabalha diferenciado porque respeita a sua turminha, né? O seu tempo é mais lento, a gente sente na criança se pode dar passos mais largos ou menos. Se a gente tiver dúvida, a gente vai para a supervisão, a gente tem uma equipe também que a gente trabalha depois do horário, né? Nossos módulos. Aí uma, com a experiência dela, a gente, né, ajuda a outra. A sequência didática é aplicada na escola de forma interdisciplinar e o resultado é discutido em equipe. E juntamente com as professoras, neste momento, nós sentamos e olhamos. O que é preciso voltar? O que não foi consolidado? Se alguns conseguiram, por que os outros não conseguiram? O que é preciso fazer? Pois é, pessoal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, se está dentro do que tem acontecido, do que vocês têm Eu percebido. vou falar, mas eu quero falar um pouco para baixar um pouco a bola, sabe? As coisas começam a ficar muito alto, muito mítico, eu não gosto não. Então, baixar um pouco a bola. Primeiro, você vê que o bacana da escola não é a sequência didática. O bacana dessa escola são professores comprometidos, você vê que as pessoas estão envolvidas, estão com vontade de ensinar, têm autoestima, se valorizam, né? Você vê? Então, isso aqui é o bacana da escola. Sequência didática é uma de muitas possibilidades, inúmeras, e não é tudo. Elas falam de muitas coisas ali. Isso tudo não é sequência didática. Isso tudo é organização do cotidiano escolar. A sequência didática é uma estratégia de muitas possíveis de trabalho que ajudam no trabalho organizado e dirigido. Então, ela supõe uma ação específica, com um fim específico, com passos pré-determinados que são cumulativos, que permitem um controle do próprio processo pelo aluno, inclusive, que supõe um contínuo ir e vir avaliativo e que chega num produto final. Pode ser um texto, é muito comum um texto, pode ser um resultado de aprendizagem, pode ser uma experiência vivenciada. Então, ela é isso, e não é mais do que isso. E ela está dentro de um conjunto de muitas coisas que se fazem, como os projetos pedagógicos mais amplos, mais abrangentes, com mais diversidade, com mais tempo de realização, e que são diferentes das sequências didáticas, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco para não achar que ela é uma espécie, é a panaceia do momento e a solução da vida. E tirar e chamar atenção para isso. Não tem método, não tem coisa que substitua um professor comprometido. Se o professor não estiver envolvido, se ele não tiver formação, não tiver afins, mas você pode inventar o que quiser que não vai funcionar. Eu acho importante, queria pontuar duas coisas em relação ao que você falou. Primeiro, o fato de que, embora a sequência didática tenha esse caráter, digamos, de passo a passo, de pontos muito claros, objetivos a serem alcançados, é fundamental o que aparece nesse vídeo, que o professor saiba o seguinte: nenhum aluno é igual ao outro. E, portanto, ele não vai poder colocar tudo dentro de uma mesma forma, né? Na sequência didática, digamos, tradicional, exatamente a possibilidade de você ter uma avaliação inicial, uma espécie de diagnóstico inicial, que revela para o professor o que o aluno já sabe daquilo que ele quer ensinar, né? E, ao final, ele volta para essa produção de texto inicial, permite que o professor possa avaliar de forma diferentes produtos diferentes, porque alguns alunos terão caminhado, que começaram com menos,
vão atingir um certo ponto. Outros que começaram com mais, ele vai exigir mais desse aluno. Então, há que haver uma elasticidade, uma flexibilidade, uma visão do professor para que ele também não transforme isso numa forma da qual por meio do qual ele vai avaliar o aluno. E segundo, a sequência didática tem que ser pensada como um instrumento possível de ser usado num projeto maior. Né? Por exemplo, eu quero fazer um projeto de práticas de letramento, levantamento de práticas de letramento comuns na comunidade em que a escola existe. Eu vou trabalhar não um texto, eu vou trabalhar vários textos. A sequência didática pode ser usada para se ensinar um tipo de texto, mas ela é um instrumento dentro de um projeto pedagógico maior, de um projeto didático maior. Né? Ela não deve ser encarada como algo a ser seguido de maneira única e exclusiva. O que fica claro nesse vídeo, o professor vai fazendo as adaptações e flexibilizando no sentido de contemplar de fato a aprendizagem. Né? Lenise? Eu só queria complementar o que a Isa colocou, porque assim, eu vejo um pouquinho diferente quando a gente está trabalhando com as outras disciplinas, por exemplo, né? Porque a língua, ela é muito dinâmica, então Claro. Os processos, eles têm, são várias etapas desse processo de construção da língua mesmo, né? Da apropriação do aluno da língua. Mas o que eu fico pensando, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a ciência, com outras disciplinas, que o professor também ele pode utilizar a sequência didática como uma ferramenta muito importante para desenvolver eu acredito que praticamente todo o seu trabalho dentro da escola. Até porque quando eu estou orientando os meus alunos, eu peço para que eles, quando eles vão montar uma sequência, que elas não sejam longas e que elas não sejam para um curto período. Então, elas têm, por exemplo, vários conteúdos para serem desenvolvidos durante determinado período, né, dentro do programa maior, desse planejamento maior, e aí elas vão montando essas sequências conforme o conteúdo vai solicitando. E o que é legal que você falou, que eu concordo, que eu acho que é por aí mesmo, entender que os alunos eles têm especificidades, né? E eles têm demandas diferentes e eles têm necessidades de serem atendidos naquilo que está sendo o desejo deles no sentido da aprendizagem. Então, quando o professor ele entende que todos os seus alunos têm potencial e que esse potencial precisa ser explorado, ele passa a ter, por meio da sequência didática, a possibilidade de fazer um mapeamento mais singular das dificuldades desses alunos e pode também desenvolver estratégias para poder minimizar, seja estratégias com o aluno individualmente ou seja estratégias no coletivo. Porque nessas sequências, eu costumo orientar vários momentos, né? O momento de fazer uma roda de conversa, como essa que nós estamos aqui, né? Com os alunos, momento em que eles possam se expressar e colocar a compreensão de determinado conteúdo. Então, eu penso que assim, não fazendo a panaceia da sequência, como o professor Percival falou, mas ela ajuda o professor a direcionar os passos que ele quer dar em busca da aprendizagem que o aluno precisa ter. Quando ele quer fazer, quando ele consegue desenvolver ações planejadas, com detalhes, com riquezas de repertório, com riquezas de atividades, de exercícios diferenciados, de maneira prática, ele consegue fazer com que praticamente todos os alunos, de uma forma ou de outra, se aproprie daquele conhecimento. E ele pode ir balizando isso a partir do momento em que ele está muito atento. Por isso essa avaliação do processo, ela facilita o professor, né? Ajuda ele no sentido de ter instrumentos para poder perceber de onde o aluno está partindo e como ele está caminhando na apropriação desse conhecimento. Deve-se levar em conta o contexto onde esse aluno está inserido? Sim. A comunidade, todas essas especificidades podem ser cobertas? No caso do uso de sequência didática para ensino de produção de texto, especialmente, muitas vezes
É o professor que decide qual é o gênero que ele vai ensinar, sem levar em conta o que é a prática que envolve a leitura e a escrita na comunidade. E aí não faz sentido para o aluno aprender a escrever aquele texto. Então é fundamental que o professor possa abrir os olhos para a comunidade em que a criança está. Quais são as práticas que envolvem a leitura e a escrita naquela comunidade, que fazem sentido para aquela comunidade, para que ele possa daí sim escolher que tipos de texto eu vou ensinar, como é que eu vou envolver os meus alunos e não tomar uma decisão aleatória, né, apenas. Ele tem que levar em conta as características da comunidade, porque senão fica excessivamente escolarizada a atividade de ensinar a produzir um texto. Só um texto, só para escrever na escola, mas não faz parte da vida do aluno. Isso é fundamental. Se bem que há que cuidar, porque não estou discordando absolutamente da Isa, mas uma advertência necessária, que é uma interpretação que se faz muito de banalizar o contexto e ficar preso ao contexto. Há coisas que eu preciso aprender na escola e só posso aprender na escola e elas não estão no contexto. A escola não tem que reproduzir o mundo lá fora. A escola tem que oferecer aos alunos aquilo que eles não podem aprender fora da escola. Isso vale para a seleção de textos, por exemplo, de textos de ler e textos de escrever. Isso vale para o tipo de atividade que eles fazem na matemática, na história, na geografia. A gente não pode perder de vista nunca o caráter formativo da escola. Dialogar com o contexto, dar valor e sentido ao contexto, não significa abandonar o caráter formativo da escola ou dizer que tudo que está na escola não serve, só serve estar na vida prática. Porque a escola é o lugar de aprender muitas coisas importantes que não estão na vida prática. E a gente não pode esquecer isso. Eu tenho uma experiência, professora, só te cortando um pouquinho, por exemplo, de uma aluna que ela trabalhava numa escola de alunos que tinham assim muitas dificuldades com a questão da matemática. E ela levou um livro para a sala que chama Minha Mão é uma Régua. Né? E a partir desse livro, ela foi mostrando para os alunos as questões sobre medidas e foi avançando com eles nesses conceitos técnicos de medidas, de grandezas e medidas. Então, a partir de um livro simples, as crianças produziram textos, fizeram produção de textos, fizeram roteiros de situações que podem ser medidas com a mão, com o dedo, com a régua, com o metro. Então, assim, eles foram levantando tantas situações do cotidiano deles e a professora, essa minha aluna, ela foi levando cada vez mais as generalizações mais elaboradas. E eu penso que esse é o papel da escola, né? Então, a partir do momento em que as crianças começavam a trazer de casa aquelas leituras sobre medidas que eles tinham, eles foram produzindo conhecimentos e avançando nesse conhecimento com essa orientação que a professora foi fazendo por meio desse processo de escolarização, que é importante e é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Então, eles foram rompendo um pouco, entre aspas, né, rompendo um pouco com esse saber mais simples, mais elementar das medidas e foram se apropriando do conhecimento mais formal das medidas, né? E foram entender por que nós temos o Inmetro, por que a gente tem um órgão que faz com que tem uma normatização de todas as medidas no nosso país. Então, coisas que para eles não tinham o menor sentido, que eles desconheciam. É bacana que partiu de uma proposição de uma aluna de um livro que talvez a professora não tivesse conhecimento, Exatamente. né? A gente vai ter que dar um intervalo novamente, está caminhando para o nosso terceiro bloco. Daqui a pouco a gente está de volta e aprofunda um pouco mais nesse tema. Vamos continuar falando sobre sequência didática. E a você está aí nos assistindo, você pode lembrar que a roda de conversa, né, eu vou te fazer um lembrete, a roda de conversa você pode assisti-la pela internet no canal do YouTube da Magistra, basta digitar www.youtube.com/magistraSEMG, tudo junto.
O programa também está disponível na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o CRV. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí.